Graça e paz, amados irmãos e irmãs, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero dizer aos irmãos que hoje eu vim com o meu carro, eu saí de casa mais cedo, o meu carro tem tag, então não precisei parar em nenhum pedágio, deu tudo certo. A volta eu não garanto, mas a vinda deu tudo certo. Se não tiver uma aventura, uma treta, uma coisa qualquer comigo, não sou eu, né? Às vezes eu fico até espantada, quando tudo dá certo, eu já começo a olhar em volta, né? Mas graças a Deus. Eu quero convidar vocês para nós refletirmos na palavra do Senhor, em um texto que eu venho meditando, e eu já venho meditando há algum tempo nele, estou sempre voltando. Às vezes a gente, como bispo, a gente está retomando agora, né, as viagens aí, as idas a alguns lugares. A agenda de repente enlouqueceu nesse ano de 2022. Também estamos vivendo um momento preparatório do nosso concílio geral. Esse ano também acontece o concílio regional. Estamos vivendo grandes desafios nacionais na nossa igreja e aqui também na nossa região. E nesse tempo a gente tem pedido a Deus, né, para que Ele possa falar conosco. E é muito interessante essa oportunidade de estar em várias igrejas e poder compartilhar, às vezes, a mesma reflexão e o mesmo texto bíblico. Eu quero dizer para os irmãos isso, não vai ser a primeira vez que alguém vai ouvir esse sermão que eu vou trazer aqui hoje, não. Mas eu entendo que a gente também, como região, precisa alinhar, né, o que Deus está falando num lugar e no outro, e essa é uma das minhas tarefas. Então também, dizer aquilo que tem estado no meu coração pode nos ajudar a alinhar os nossos propósitos, porque em novembro, do dia 3 ao dia 6 de novembro, nós também teremos o nosso concílio regional. E vai ser um tempo da gente avaliar esse nosso primeiro quinquênio aqui na nossa região, lançar aí as bases para aquilo que Deus tem para nós, para o futuro, se Jesus não voltar até lá, né? E nesse contexto, toda a reflexão em torno de aniversários põe a gente para pensar, porque aniversários são ciclos, né? Diz o Rubem Alves que quando a gente celebra um aniversário, na verdade a gente está celebrando um ano que não vai voltar nunca mais. Ele deixa a gente um pouco desalentado com esse negócio de aniversário. E aí ele diz assim, o que me deixa mais desalentado quando eu penso em aniversário é que as pessoas não pensam muito sobre isso, mas um dos símbolos do aniversário é a gente soprar as velhinhas, né? E é um símbolo assim meio chué, se for pensar bem, né? Porque soprou a velhinha, a luz apagou, né? E aí, a partir dessa história do bolo e das velas sobre o bolo, ele compõe um texto muito longo e bonito para falar para a gente sobre a percepção da nossa limitação. E que exatamente quando a gente percebe que a nossa vida é limitada, esse deve ser o maior motivo para a gente viver intensamente e celebrar a nossa vida. Justamente porque ela é limitada, ao menos nesse mundo aqui. E pensando um pouco nisso também, eu quero então contextualizar o aniversário dessa comunidade e essas reflexões sobre a vida regional e nacional, à luz de um texto muito conhecido, que está no Evangelho de João, no capítulo 5. E esse texto, Jesus, ele em João, ele faz uma trajetória da Galileia para Jerusalém, não é? E ele passa por Samaria, aqui no capítulo 4, outro texto muito conhecido. E agora ele chega em Jerusalém, ele sobe ali a Jerusalém. E ele então está em um lugar muito conhecido. E às vezes a gente nem percebe todos os detalhes que esse texto tem para nós. João tem uma escrita muito criativa. A partir do verso 1 do capítulo 5, ele diz... Amém? Encontramos João 5, a partir do verso 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém existe próxima à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mansos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem
que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levares a cama? Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois disso, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Os irmãos e irmãs podem assentar-se. Quando a gente estuda a geografia e a história de Jerusalém, nós vamos perceber, tem um livro bastante antigo que a gente estudava no seminário que chamava Jerusalém no Tempo de Jesus, de um moço chamado Joaquim Jeremias. Joaquim Jeremias disse que na época de Jesus, Jerusalém era uma grande metrópole. Quase 2 milhões de pessoas viviam ali e nos seus arredores. A gente às vezes vê algum filme na televisão e fica parecendo que Jerusalém era uma cidadezinha do interior, assim, né? E pouca gente aqui e ali, mas havia uma grande multidão. E essa multidão muitas vezes dobrava quando chegava a época das festas, como tabernáculos, pentecostes, porque todo mundo ia para Jerusalém. Outra coisa que eu descobri é que Jerusalém, não importa em que lugar do planeta você esteja, se você vai para Jerusalém, você sobe para Jerusalém. Então, toda vez que o texto bíblico fala de ir a Jerusalém, não diz simplesmente foi para Jerusalém, mas diz subiu para Jerusalém. Ela é a cidade santa, ela é mais alta que qualquer outra, não importa em que altura a outra esteja. E há um lugar, portanto, um valor, uma espiritualidade nessa cidade de Jerusalém. E Jesus, como bom judeu, conhecedor das tradições, praticante dessas tradições, quando tem uma festa, ele vai também. Nós vemos Jesus várias vezes em Jerusalém antes da sua morte. Desde a sua infância, Jesus frequentava Jerusalém. Quando acontecia uma festa, quando era a época aí do calendário judaico, Jesus está lá. E agora, novamente, ele está. E há uma festa acontecendo. E ele então decide dar uma volta pela cidade. E ele vai para esse lugar chamado Betesda, perto da Porta das Ovelhas. Certa vez, aqui mesmo no Evangelho de João, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Tem um certo momento que ele diz isso. E aí eu fui estudar o que significa a porta das ovelhas. Vocês não têm curiosidade de vez em quando? Por que Jesus fala que ele é uns negócios? Que eu nunca tinha estudado isso, assim. Aí Jesus falou: eu sou a porta das ovelhas. O que será que tem nessa porta para Jesus dizer que ele é essa porta? Ele podia ser outra porta qualquer. Jerusalém tem um monte de porta. Por que ele escolheu a porta das ovelhas? Porque o templo que Jesus está frequentando agora não é o mesmo templo que Salomão construiu. Esse já é um templo construído por Herodes. Já existem algumas controvérsias se esse templo era muito diferente do anterior, como que foi essa história. E depois que esse templo de Herodes também é destruído, os judeus estão brigando lá com os muçulmanos até hoje para saber exatamente aonde que o templo ficava e como que era construído. Porque Jerusalém foi destruída desde a antiguidade até esses tempos mais recentes, pelo menos 17 vezes.
totalmente arrasada em algum momento da sua história. Desde antes de Davi conquistar até o domínio final dos romanos, que foi a última destruição do templo que nós temos, 17 vezes essa cidade é destruída. E cada vez que ela é reconstruída, a gente tenta achar os marcos antigos, mas não tem muita certeza e vai construindo por ali. E sobrou essa herança antiga em torno do muro, que é essa porta chamada Porta das Ovelhas. E quando havia sacrifícios no templo, e ainda nessa época de Jesus, a Porta das Ovelhas tem esse nome justamente porque as ovelhas que são sacrificadas, elas são introduzidas no templo passando por essa porta. Quando você chega lá em Jerusalém, você olha o muro e você encontra a Porta das Ovelhas, ela é uma porta pequena. Um ser humano não passa por ela de pé. Para atravessar essa porta tem que agachar e ir de 4, porque ela foi construída, lembre-se, para as ovelhas. A ideia é que alguém vem trazendo na sua peregrinação, ou o pastor que está criando as ovelhas para o sacrifício, ele chega do lado de fora dessa Porta das Ovelhas. Do lado de dentro tem um sacerdote. As ovelhas são selecionadas aqui, elas são enfileiradas e elas passam por essa porta para entrar no templo. E lá elas são purificadas em vários tanques de lavagem. É por isso que tem esses tanques do outro lado, incluindo o tanque de Betesda. E essas ovelhas então são lavadas nesses tanques, porque nada sujo ou impuro pode adentrar ao templo. Então, quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, ele está dizendo que nós temos que entrar por esse caminho de uma maneira obediente, que ao entrar nesse caminho não tem mais volta, não tem retrocesso, só dá para ir para frente. E que quando a gente atravessa essa porta, o que nós encontramos é a purificação e o altar da presença de Deus. Por isso que Jesus é a porta das ovelhas. Porque ele nos dá acesso direto a Deus. E quando nós o atravessamos, nós encontramos a purificação necessária para que nós possamos estar no altar do Senhor, como acontecia com aquelas ovelhas. E Jesus está ali naquele lugar, observando. E é tão interessante que esse lugar que dá acesso à purificação, que dá acesso ao lugar da limpeza, da lavagem, da santidade, tem um tanque lá dentro chamado Betesda. Betesda significa lugar da misericórdia. Lugar da misericórdia. Então, amados irmãos e irmãs, a santidade, de acordo com toda essa simbologia dos judeus, a santidade não é um resultado de um Deus tirânico, um Deus que quer dominar e destruir tudo que é impuro, não. Mas a santidade é um presente que Deus nos dá, é um lugar de misericórdia. Porque misericórdia, a palavra misericórdia significa um coração generoso, um coração que se inclina. Perceba como é que esse cenário todo é construído por João. Olha quanta coisa profunda e profética tem só nisso aqui. Atravessar a porta das ovelhas, entrar no tanque da misericórdia e ter acesso à presença do Pai. Esse era o processo normal. Mas ali naquele templo de Herodes, depois de tantas coisas destruídas e reconstruídas, a gente tem uma primeira distorção. A gente tem um monte de gente enfermo e doente no lugar da misericórdia. Aquele lugar que era para as pessoas entrarem, porque só as ovelhas perfeitas, só as ovelhas que estavam selecionadas em bom estado podiam entrar. Agora a gente encontra nesse lugar um cenário de dor, um cenário de abandono, um cenário de doença. É praticamente a sala de espera do SUS. Eu não sei se vocês, assim como eu, certamente aqui em Goiânia já tiveram essa oportunidade, mas eu fui pastora no Espírito Santo e a gente tinha lá um hospital chamado João 23. E quando a gente chegava naquele hospital, amados irmãos e irmãs, aliás, perdão, lá era São Lucas, João 23 é o de Belo Horizonte, mas o cenário é o mesmo. E você chega lá na Grande Vitória, e é bonito do lado de fora. Sabe aquele hospital antigo, aquela construção bonita, as portas arredondadas? Mas quando aquela porta se abre, meus irmãos, a gente tem a antessala do inferno. É gente gritando, sofrendo para lá e para cá.
aqueles enfermeiros e médicos enlouquecidos, sem ter tudo que é necessário para cuidar daquelas pessoas. Eu já fui visitar gente ali. Uma vez uma senhora da minha igreja teve um aneurisma. Ela ficou 5 dias com um aneurisma no corredor, deitada numa maca esperando a cirurgia, porque não tinha condição dela ser operada naquele lugar. E nós orando por ela naquele corredor. Foi um grande milagre de Deus que ela não morreu. Mas todas as vezes que eu vejo na minha cabeça a cena de estar com alguém numa espera de um pronto-socorro de uma cidade grande, eu me lembro desse texto aqui. Eu digo, eu acho que o tanque de Betesda era a mesma coisa. A mesma coisa. Senha, irmãos, a mesma coisa, senha. Tem uma quantidade de senha por dia. O anjo desceu, acabou. Não tem mais conversa, vai todo mundo para casa. Hoje não tem mais atendimento. Não é? Pessoas privilegiadas, certamente tinha gente pagando na fila. Deixa eu ir na sua frente, te dou 50 reais. Gente distraída, porque não sabe que hora o anjo vai vir. Chegou, já desceu, já foi hoje. Agora volta no dia seguinte. Todas as coisas que acontecem quando as pessoas estão desprovidas de condições para buscar a sua própria saúde. E dependem. Não da misericórdia, mas da caridade. É aquelas pessoas que estão ali. E Jesus está andando naquele lugar. Jesus está andando por ali afora, olhando, observando. Ninguém sabe quem ele é naquele lugar, porque se soubesse teria começado a gritaria. Porque da última vez que Jesus estava andando pela rua e alguém reconheceu, um moço gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas em Jerusalém ninguém estava reconhecendo Jesus. Todo mundo focado no anjo que tem que descer. É a mesma coisa que às vezes alguém que está precisando de uma cirurgia muito urgente, e a gente está esperando aquele médico clínico geral, e o cirurgião especialista está passando, e ninguém percebeu que ele estava lá. Assim era aquele povo. E Jesus passava no meio deles. E o texto diz que Jesus então encontrou ali um moço que havia 38 anos que estava doente. Eu vejo que Jesus ele tem uma forma de curar as pessoas. Em geral, quando alguém chega para ele e diz, Senhor, eu quero que o Senhor me atenda, tem misericórdia de mim. Jesus faz uma pergunta assim, o que você quer que eu te faça? Outro dia eu estava pregando sobre o cego Bartimeu e Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E aí eu falo, gente, mas essa parece uma pergunta tão idiota, tem um moço cego aqui gritando por misericórdia, por que Jesus pergunta o que queres que eu te faça? É óbvio? Não, não é óbvio. Aquele moço podia dizer, Senhor, tu és o filho de Davi, parente da casa real, Senhor, me dá um status, me dá um certificado, me dá um passe livre. Talvez não fosse enxergar o que ele queria. Jesus tinha que perguntar mesmo, porque às vezes a gente não sabe do que a gente necessita de verdade. Mas não foi isso que Jesus perguntou para esse moço aqui. Para esse moço aqui, Jesus fez a pergunta que ele não fez para mais ninguém. Jesus perguntou para ele o quê? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Ele estava num lugar de gente enferma, esperando um anjo passar. Tinha 38 anos que ele estava naquele lugar. E Jesus pergunta para ele, você quer ficar são? Você quer ficar bom? Você quer ser curado? E eu já aprendi logo que com Jesus não existe nenhuma pergunta besta. Se Jesus está perguntando é porque aquilo faz algum sentido. E Jesus está querendo saber alguma coisa que às vezes a gente precisa parar e prestar atenção. Porque, amados irmãos e irmãs, uma coisa que eu percebo na vida da gente que é cristão, na vida do mundo, na vida de qualquer pessoa, é que a gente se acostuma tanto às coisas boas quanto às coisas ruins que nos acontecem. O ser humano é um ser de costume. E pode ser que aquele moço, durante 38 anos, uma parte do tempo, ele se levantou e disse, é hoje que eu vou ser curado, eu vou correr, e eu vou chegar lá, e o anjo vai agitar, e eu vou ser curado. E aí passou um dia, passou 2, e aí passou 1 ano, passou 2,
E aí passaram 38 anos da vida dele. E talvez ele fosse ali naquele lugar só para cumprir a tabela, porque já tem 38 anos que ele está fazendo isso, que ele não sabe mais o que é um dia na vida dele, que ele não vai ali para ser curado. Os judeus reclamam porque ele tinha carregado o leito depois que ele foi curado. Mas era sábado e aquelas pessoas estavam buscando a cura delas ali. Elas deviam estar em casa então, não era nem para elas estarem ali. Porque ninguém está preocupado quando alguém está clamando, mas quando alguém é curado, todo mundo quer prestar atenção e dizer como que a cura deve acontecer, não é verdade? E Jesus pergunta para ele, você quer ficar são? Você quer ser curado? E aquele moço responde como quem se acostumou ao adoecimento. Ele não responde, sim Senhor, eu quero ser curado, obviamente, já tem 38 anos que eu venho aqui. Não é isso também que ele responde. Ele começa a dar desculpas para Jesus. Desculpas. Tem sempre alguém, eu quero ir, mas não consigo. Às vezes eu não tenho força. Hoje mesmo eu estou meio desalentado. Sempre tem alguém que passa na minha frente. E eu estava esses dias escutando um pregador que eu admiro muito, chamado Craig Groeschel. E ele fala numa das suas pregações, irmãos e irmãs, que nós temos que tomar muito cuidado com as desculpas verdadeiras. É verdade, mas é uma desculpa. Eu estou muito ocupado para servir ao Senhor. É verdade, mas é uma desculpa. Eu estou muito velho para isso, não tenho mais tempo. Ou esse menino é novo, precisa estudar, fazer a profissão primeiro. Quantos pais eu vejo que a gente desafia os filhos para servir o Senhor e os pais dizem, não, ele precisa estudar primeiro, ele precisa se formar primeiro, ele precisa ganhar a vida primeiro. É verdade, mas é uma desculpa. E a pior desculpa que tem é a desculpa verdadeira. Porque ela tende a calar o interlocutor. Porque já que é verdade, como é que eu vou discutir com essa pessoa? É verdade. É verdade. Mas os irmãos e irmãs experimentaram na vida dessa igreja recentemente uma irmã, não é? Que estava enferma. E a enfermidade era para a morte, e era verdade, mas ela não deixou isso ser desculpa, porque ela testemunhou de Jesus até o fim. O pastor estava me falando sobre a maneira como ela se comportou, e ela disse para todo mundo, toma cuidado, não foi? Estou indo, mas eu sei para onde eu estou indo. A enfermidade dela não se tornou uma desculpa. E a gente assim, que a palavra de Deus diz que o nome deles estão escrito no memorial diante do Senhor e que Deus não esquece dessas pessoas, porque elas não se esquecem do Senhor também. Mas nós tendemos a isso. E às vezes, irmãos e irmãs, nós precisamos tomar cuidado para que os anos de vida que a nossa igreja tem não se tornem um testemunho contra nós, mas a nosso favor. Porque aquele homem passou 38 anos perto da cura, sem que a cura o alcançasse. Perto da misericórdia, sem que a misericórdia fizesse efeito na vida dele. Perto do anjo celestial, sem que o anjo o tocasse. E quando eu li essa palavra e eu entendi isso doeu muito no meu coração. Eu tenho 49 anos de vida. Esses 49 anos foram vividos dentro da igreja metodista. Servindo a Deus desde sempre. Nunca saí. Nunca fui para uma outra igreja. Mas eu posso dizer, amados irmãos e irmãs, sobre muitos momentos da minha vida que talvez se Jesus tivesse me aparecido e perguntado para mim o que eu queria, eu talvez respondesse como aquele moço, eu não tenho muita certeza não, Senhor, estou por aqui esperando para ver o que dá. Porque é muito fácil a gente se acostumar com a santidade, com a religião, com a igreja, com a presença de Deus. E da outra vez que eu estive aqui, eu disse para a igreja que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está acostumado, porque a gente perde a noção da necessidade quando a gente se acostuma. Nós deixamos de ser compassivos quando a gente não precisa de nada.
se a gente não tomar cuidado. Um dia eu estava participando de uma pregação num determinado lugar, e aquele pregador estava falando como a gente precisava ajudar o pobre, como que a gente precisava compadecer do pobre, como a gente precisava ajudar o necessitado. E eu disse para ele no final: como é que você faz isso? Como é que você ajuda, de fato? Porque nós estamos aqui nessa grande cidade, morando em condomínio fechado, o pobre não consegue chegar na nossa porta. Ele não tem acesso a nós. Nós nos isolamos e temos medo dele. Nós andamos com carros blindados pela rua fora. Nós temos grupo de WhatsApp. Meu bairro tem um grupo de WhatsApp. Aparece uma pessoa diferente andando na rua, já tem alguém querendo dar tiro. Tem um diferente aí, vamos prestar atenção. Se passar com a roupa rasgada, coitado, está fulminado. No meu bairro. Todo mundo com medo. Porque está dentro do tanque de Betesda, por perto do anjo, mas não percebe o quão enfermo está. Quanto mais anos de vida uma igreja tiver, mais testemunho ela tem que ter para contar. Mais presença de Deus ela tem que adquirir. Mais abertura para que os enfermos sejam curados. Porque nós não podemos ser o tanque de Betesda. Nós não podemos ser aquele lugar em que só uma pessoa ungida por dia recebe a batida da asa do anjo, a aguinha que respinga e é curado, não. Jesus falou que todo mundo que a gente colocar a mão sobre ele precisa ser abençoado. E a igreja precisa ter muitos anjos. Não é um anjo só não. Não é só o pastor não. Só o evangelista não. Só o líder da célula não. Todos nós somos chamados a ser anjo. Porque um anjo é um mensageiro de Deus. Um portador das boas novas. E Jesus diz, portanto, essa palavra para esse moço. E Jesus fala para ele: levanta-te, toma teu leito e anda. E aqui para mim veio também uma outra palavra, porque aquele moço ficou são logo, tomou a cama e partiu, mas era sábado. Jesus tem essa mania de ficar fazendo as coisas no dia que é proibido fazer. É impressionante, Jesus, respeita regra nenhuma. Todo mundo sabe que no sábado não pode curar ninguém. Para que raios ele vai fazer um trem desse, atrapalhar a ordem? Deixa os enfermos lá sofrendo, né? Não? Mas ele faz isso. O moço obedece, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. 38 anos eu estou engastalhada aqui, de repente junta osso com osso, músculo com músculo, faz um creque-creque aqui e eu me ponho de pé. Quero nem saber, se mandasse eu carregar o tanque eu carregava. E ele pega o leito e ele anda. E as pessoas dizem: o que foi que aconteceu? Você não pode carregar a cama. E ele dá uma outra palavra profética. Ele diz: aquele que me curou, ele próprio disse: levanta, toma teu leito e anda. Jesus coloca aqui 3 ordens que são importantes para quem é um paralítico que está ali deitado em Betesda, mas a gente também. Primeiro Jesus diz para ele: levanta. Eu observo, amados irmãos e irmãs, a quantidade de vezes na palavra de Deus que o Senhor dá essa ordem, levanta para alguém. Jesus ele dá essa ordem, Deus dá essa ordem, levanta, para Ezequiel quando ele estava caído lá, para João em Apocalipse, para Daniel, pelo menos os 3 que eu consegui identificar que Jesus falou, levanta. Porque Deus ele é um restaurador da dignidade humana. Ele não quer falar com pessoas caídas. Ele quer que a gente esteja de pé, porque alguém que consegue estar de pé é um estado de dignidade. Não é andar de cabeça baixa, não é andar caído, é poder levantar-se. Então, mais do que um estado físico, é um estado de espírito essa fala de Jesus. E em outros lugares a expressão é: põe-te em pé e eu falarei contigo. Enquanto você estiver caído aí, eu não vou falar com você não. Põe-te em pé, porque eu quero que você olhe nos meus olhos quando eu estiver falando com você. Porque o nosso Deus quer ter relacionamento conosco. Ele quer olhar na nossa cara quando Ele está falando as coisas com a gente. Porque quando a gente tem um relacionamento face a face com alguém,
Isso é sinal de confiança. Isso é sinal de abertura. Isso é sinal de amor. Porque quando a gente dá a conhecer o rosto da gente para alguém, é porque a gente confia naquela pessoa, a gente permite que ela veja as nossas emoções. Que ela receba não só a palavra que a gente está proferindo, mas o tom com que a gente está falando, a nossa cara vai junto com a nossa comunicação. É por isso que às vezes é tão difícil para a gente entender aquelas pessoas que às vezes têm alguma dificuldade de expressão e a gente não consegue discernir o rosto dela. Porque mentalmente nós fomos programados para olhar o rosto das pessoas, para discernir como a gente se comporta. Por isso Jesus diz para aquele moço: levanta-te. Ser levantado é ser colocado em um estado em que a gente pode tomar as nossas próprias decisões. Quem está deitado é carregado para lá e para cá. Jesus falou isso com Pedro: vai chegar o dia, Pedro, você vai ficar velho, vão te levar para onde você não quer ir. Não é? A gente não tem autonomia. A gente, quando está doente, já ficar internado no hospital. A gente não toma banho na hora que a gente quer. A gente não come na hora que a gente quer. A enfermeira chega, a gente está dormindo, ela diz: acorda, tem que tomar banho agora, você tem que levantar. Você não é dono de você mesmo. Mas quando a gente está curado, quando a gente está bem, nós somos capazes de tomar nossas próprias decisões. Deus quer ter relacionamento com pessoas que sejam capazes de tomar suas próprias decisões. É tarefa da igreja gerar cristãos e cristãs maduros que relacionem com Jesus de modo saudável. Pessoas capazes de ficar de pé. Essa é a tarefa que a gente tem. Não é fazer membro de igreja, é fazer discípulo. Porque o discípulo conhece o seu Senhor e age conforme o que aprendeu do seu Senhor. A segunda coisa que Jesus fala para aquele moço é: toma o teu leito. E aqui também é uma condição espiritual. Aquele moço foi carregado, gente, por 38 anos. Aquela cama, aquela maca, aquele leito que ele está, foi onde ele viveu. E muitas vezes ele foi definido por causa daquele leito. Ele é um paralítico porque ele está num leito. Ele é um incapaz porque ele está no leito. Ele é alguém que está fora do culto, fora do templo porque ele está naquele leito. Ele é alguém amaldiçoado porque ele está naquele leito. Porque essas eram todas as leituras que o judeu fazia de alguém doente. Ele é alguém acercado da morte. Nós não podemos tocar nele porque ele é um doente. Aquele leito era a identidade dele. E Jesus está dizendo: você tem que tomar o seu leito, porque você tem que tomar na sua mão aquilo que te definia. É agora você que carrega o leito, não é o leito que carrega você. Esse é o testemunho da conversão. O pecado que a gente tinha, que nos definia, a gente carrega ele agora. A gente é que diz sobre ele, não é ele que diz sobre nós. Aquela vida que a gente tinha sem Jesus, não é ela que diz mais sobre a gente é que diz sobre ela. Porque aquele que me curou me disse que era para tomar o meu leito. Tem gente que se converte e quer esconder o que vivia antes. Jesus não falou para fazer isso. Jesus falou para tomar o leito. Não deixar mais aquilo te definir, mas andar por aí como alguém capaz de carregar o próprio leito. E essa é a palavra da vida que muita gente tem que ouvir. Gente acostumada a ficar deitada pelos cantos da vida, tem que ser visto por aí carregando leito. Nós temos que nos tornar carregadores de leitos, irmãos e irmãs. Porque quem carrega o leito é quem foi curado por Jesus. Quem não foi curado é carregado pelas circunstâncias, carregado pela história, carregado pelo pecado, carregado pela tragédia. Mas quem Jesus curou carrega o que lhe carregava. Essa é uma inversão total. E a outra coisa que Jesus fala para ele por fim é: anda. Tem gente que é curada e fica no mesmo lugar, paralisado, estagnado, estatelado, não sabe o que fazer com o milagre recebido. Eu conheci uma pessoa que foi curada de um câncer terminal. Eu vi, ninguém me contou.
Ela entrou na nossa igreja numa cadeira de rodas com 2 tanques de oxigênio do lado, verdinha como é quem está morrendo. E nós oramos. E o pastor ungiu aquela jovem com óleo e ela foi curada. Ela foi curada com atestado médico de antes e depois. Não é coisa que a gente vê todo dia. Por isso que eu falo que eu não tenho nem o direito de ser ateia agora. Porque depois que eu vi isso, eu digo, realmente Deus existe. Eu vi o milagre. Mas 2 anos depois, essa moça tomou remédios para dormir e se matou. Porque nem sempre o milagre define a salvação na nossa vida. Tem gente que está procurando milagre, se receber o milagre, a vida dele continua do mesmo jeito. Porque tomou o leito, mas não andou. E quando a gente não anda, a gente não fortalece nossas pernas para continuar carregando esse leito. Ele vai ficando pesado outra vez. A gente às vezes pega, amados irmãos e irmãs, um saquinho de fubá na nossa mão. Se a gente ficar com ele parado no mesmo lugar, dali a pouco a gente não consegue carregar um saquinho de fubá, não é verdade? Porque a força vem do exercício. A força vem do movimento. A gente precisa pegar o leito e andar. Jesus falou para ele, anda. Porque se você ficar nesse mesmo lugar, as mesmas ideias, os temores, o adoecimento desse lugar vai incutir na sua vida outra vez. Você tem que andar. Você tem que andar. E aquele moço andou. Porque da outra vez que Jesus o encontrou, ele estava onde? No templo. Ele estava adorando. Ele andou. Ele andou. E Jesus deu a ele um conselho. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa e essa pessoa disse, muitas vezes quando a gente lê esses textos, vai-te, não peques mais, vai, não peques mais, a gente toma isso por uma cobrança, a gente toma isso por uma ordem, às vezes a gente toma isso como um juízo contra outras pessoas até. Jesus falou para não pecar mais. É óbvio que a gente vai pecar de novo depois, é lógico. Porque somos seres humanos, falhos e pecaminosos. Mas Jesus é amoroso e Ele nos dá um conselho. E aí o autor dessa mensagem disse, eu acredito que Jesus estava dando um conselho de amor, uma palavra de amigo. E Ele estava dizendo amorosamente, não volta para aquele lugar que você estava antes, não. Toma cuidado, viu? Toma cuidado. É como quando a gente vai num médico que cuida bem da gente para ficar aqui hoje no campo da medicina o tempo todo, né? Quando você vai naquele médico que já tem anos que te conhece, todo ano você vai lá, faz o check-up nele, ele já sabe você de frente para trás. E quando você chega lá e tem alguma coisa diferente, ele fala assim, eu já falei com você para não comer essa comida que você está comendo. Eu já falei que agora você já não tem 15 anos mais, essa glicose está subindo. Eu quero te dar um conselho. Aquilo vai além da tarefa dele de médico, porque ele conhece você, ele te dá um conselho. Não come isso mais não. Procura fazer mais exercício, não é assim? Não é assim que alguém cuidadoso faz? É assim que Jesus faz com a gente. Não peca mais não. Toma cuidado. Evite. Porque pode ser que aconteça uma coisa pior. Isso aqui que Jesus está falando não é uma previsão, não é um agouro, não é uma maldição que Jesus está lançando. É a observação da vida. Que quem não aproveita o milagre pode incorrer ainda no risco da morte. Essa é uma palavra muito forte para nós que estamos nas cercanias do milagre. Que vemos as coisas de Deus todos os dias. Que temos que olhar para o nosso próprio coração, irmãos e irmãs, como membros dessa igreja e como pessoas no mundo, para que a gente possa observar que depois que Jesus veio a esse mundo, a gente não precisa ficar esperando uma coisa extraordinária de um único anjo que desça e fique agitando as águas. A gente às vezes esquece disso, traz até para a nossa musicalidade, né? Traz até para os nossos hinos, estou esperando o agito das águas, né? Eu estou esperando o agito das águas, não tem água mais para agitar não, gente. Jesus está andando no nosso meio. Jesus está andando em nosso meio. Jesus está andando conosco. Jesus está com a gente de segunda a sexta-feira, quando a gente não está aqui. Ele está andando.
E ele está perguntando para a gente que é judeu também, povo de Deus na fé, não é? Da mesma linhagem de Abraão. Ele não está perguntando para o estrangeiro, ele está perguntando para nós que estamos aqui hoje. Você quer ser curado? Porque talvez a gente já tenha muito tempo de vida com Jesus e a gente ainda não tem dimensão de quantas doenças há dentro de nós e de quanta plenitude de vida nós ainda podemos ter com o Senhor antes do último dia. Porque eu não quero que tudo que Deus tenha de melhor para mim esteja só lá no céu. Meu céu, eu quero que comece aqui e agora. Jesus não prometeu vida abundante depois da ressurreição, ele prometeu vida abundante aqui e agora. E vida abundante não se define pela quantidade de coisas que a gente tem, mas pela alegria com a qual a gente vive, pelo regozijo com a qual a gente vive. Porque eu já vi pessoas de vida abundante nas coisas mais simples desse mundo. E nós precisamos ouvir o nosso Senhor que está andando no meio de nós. Porque se a gente não for curado de verdade, nós não vamos ser capazes de fazer o que esse moço fez. E ele nem conhecia Jesus direito, mas ele sabia dizer: aquele que me curou, eu fui curado. Eu estou andando, é porque eu fui curado. Eu estou carregando meu leito, é porque eu fui curado. Eu me levantei, é porque eu fui curado. Eu não sei tudo sobre ele, mas eu sei que eu fui curado. E de outra vez Jesus encontrou um cego e o cego também disse: quem ele era, eu não sei, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Não existe nada mais forte na vida da gente do que aquilo que Jesus fez. E nós às vezes estamos falando muitas palavras sobre Jesus, mas não deixamos ele fazer. Porque quando ele fizer, vai ser inquestionável quando a gente disser para alguém: aquele que me curou, aquele que me tocou, aquele que me transformou, aquele que me salvou, foi ele que me disse. E eu estou andando debaixo da palavra daquele que me curou. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, nos fortalecer com essa palavra. Porque cada lugar, amados irmãos e irmãs, que há vazio nos bancos dessa igreja, de qualquer outra igreja na 8ª região eclesiástica, é um lugar que está aqui preparado para alguém que vai escutar da gente: aquele que me curou me disse. Porque as pessoas não vão ser salvas por um anjo que vai descer e balançar as águas. As pessoas vão ser alcançadas por você testemunhando do que Jesus fez na sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém, pastor? Vamos orar? Pode ir chegando aqui, depois você nos conduz no restante. Eu quero te pedir para ficar de pé. Nós temos alguém que está porventura aqui nessa noite nos visitando? Temos visitantes aqui conosco? Ou é o povo da casa mesmo hoje? É o povo da casa. Mas se você tiver hoje algum amigo, ou você mesmo, ou alguém na sua casa, que você sente que está paralisado em alguma coisa da sua vida espiritual, que nesse dia de grande celebração e alegria é também um dia de confronto para todos nós. Porque eu não sei vocês, mas eu acho que a nossa igreja, a nossa denominação, poderia estar correndo muito mais e avançando muito mais, porque eu sei que por mais que a gente tenha, Deus ainda tenha mais para nós. A gente também precisa dessa palavra, todos nós, inclusive eu. Então eu quero que você possa nessa hora se lembrar de alguém que está desanimado na fé, de alguém que está angustiado, de alguém que está enfermo, de alguém que está desanimado, ou você mesmo, se isso está no seu coração. E vamos nos colocar hoje diante do Senhor. Quero te convidar a fechar os seus olhos. E eu quero te afirmar em nome de Jesus que Ele está aqui. Ele está aqui e essa é a nossa porta das ovelhas. Esse aqui é o nosso tanque de Betesda. Esse aqui é o nosso lugar da misericórdia. E o Senhor está aqui e Ele está andando aqui em nosso meio. E Ele está chegando para você agora, no seu coração, diante da sua realidade. E Ele está perguntando para você: você quer ser curado? Dessa angústia que você sente? Dessa raiva que você cultiva?
Essa ofensa que você sofreu, que é tão verdadeira, mas que te tira a sua paz. Essa fé que você tinha vontade que fosse mais viva e mais profunda. Você quer ser curado de qualquer coisa que está te adoecendo? Eu estou hoje aqui perguntando isso diretamente para você, diz Jesus. É com você o assunto. Não olha para o lado, para o outro, para outra, para ninguém. É com você que eu estou perguntando. Ele está aqui hoje para perguntar isso para nós, como ele esteve diante daquele moço paralítico. Senhor, nós temos dado muitas desculpas verdadeiras. É verdade que nós estamos cansados. É verdade que o tempo passou. É verdade que nós já estivemos mais animados ou mais felizes em algum outro tempo. É verdade que hoje as coisas estão muito difíceis. É verdade que a pandemia nos atrapalhou. É verdade que nós estamos sofrendo o luto da perda de tantas pessoas. É verdade que nós queremos que as coisas aconteçam e às vezes elas não estão acontecendo. É verdade também que nós vemos a tua misericórdia. E é verdade que nós somos gratos ao Senhor. É verdade que nós nos alegramos porque essa igreja está completando 69 anos de vida. Mas nós não queremos nos satisfazer nas verdades boas. E nós não queremos nos acomodar nas verdades difíceis, Senhor. Mas nós queremos receber de Ti algo de novo para nós no dia de hoje, Pai. Queremos receber, ó Deus, essa cura. Queremos, ó Deus, receber essa renovação. Queremos receber essa inspiração. Queremos receber esse quebrantamento de coração, essa nova visão, essa alegria exultante, Senhor. Nós queremos poder dizer que o Senhor nos curou e continua nos curando. Que coisas do Senhor extraordinárias estão acontecendo nesse exato momento. Nós não queremos ficar contando apenas a nossa história passada, mas nós queremos, ó Deus, projetar a nossa história futura com o Senhor. Nós queremos que o Senhor nos encontre outras vezes, como o Senhor encontrou aquele moço depois que o Senhor o curou. Nós queremos encontrar com o Senhor hoje, aqui nesse lugar, porque nós já nos convertemos um dia e já aceitamos o Senhor e fomos restaurados, Deus, mas nós queremos algo de novo do Senhor para a gente hoje, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem para dar, o Senhor tem para dar, o Senhor quer dar, e o Senhor está perguntando o que a gente quer. Meu Deus, como é difícil saber o que a gente quer. Nos dá discernimento, Pai, para que hoje, diante dessa pergunta, nós possamos olhar para o Senhor. Nos levanta, Senhor, se o Senhor achar que nós estamos sentados, deitados, caídos, Pai. Nos ajuda a tomar o nosso leito, se o Senhor olha para nós e nos vê acomodados, Senhor. Nos empurra com tuas mãos amorosas, Senhor. Nos coloca no caminho de andar, meu Deus. Porque a nossa história, Pai, ela está acontecendo nesse exato momento. Nós não queremos apenas soprar as velas dos anos que já se foram, mas nós queremos, ó Deus, fazer planos e ter sonhos e visões para os anos que virão, Pai. Todos esses que o Senhor há de nos dar, nós queremos vivê-los na Tua graça, para a honra do Teu nome, Pai. E queremos poder dizer para as pessoas, aquele que me curou, me disse. Que o Senhor nos abençoe nessa direção e nos renove nessa noite com esse propósito. Ó Deus, nos sacuda dos nossos lugares costumados, Pai. Nos visita, Senhor, para que nós não fiquemos dependentes de milagres esporádicos, mas possamos aprender a andar com o Senhor e a encontrar com o Senhor no lugar da adoração, como aquele moço paralítico encontrou-se contigo. Em nome de Jesus. Amém.